Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da rodada 18, porque Crespo engata a quinta. Do outro lado, Roger Machado balança no comando do Inter e vem aí decisões pela Copa do Brasil e o impacto que essa rodada trouxe também. O Verdão deu uma reagida, o Cruzeiro uma retomada, mas o Fla segue na liderança do Brasileirão e tivemos outros jogos também, outros destaques. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A rodada do Campeonato Brasileiro termina nesta segunda-feira, 8 da noite, quando o Santos recebe o Juventude no Morumbis. Houve um acordo aí, né? Santos e São Paulo. São Paulo jogará na Vila Belmiro algumas partidas e o Santos jogará no Morumbis. O Santos em São Paulo é sempre presença de grande público, né? Ainda mais com o Neymar envolvido e mesmo que o Santos esteja nessa situação. Por quê? Porque o Santos segue na zona do rebaixamento, abre a zona do rebaixamento, seguido por Fortaleza, Juventude e Sport. O Juventude, inclusive, tem 11 pontos, o Santos tem 15. Mesmo que o Juventude vença, não consegue chegar no Santos, mas trata-se de um inimigo direto, pelo menos para que o Santos disputa hoje. Eu acho que o Santos, com as contratações, vai sair dali. Mas, por enquanto, não dá para dizer, né? É um inimigo direto, sim. E o Santos vencendo, vamos lá, vai a 18, 5 vitórias, passa o Vitória, inclusive, e empurra o Vasco para a zona do rebaixamento. Então, ainda podemos ter desdobramentos em termos de tabela por conta desse jogo, esse último jogo da rodada 18. O Vasco que perdeu para o Miras, para o Mirassol. Cara, que campanha do Mirassol. Eu tô impressionado com o que o Mirassol tá fazendo. É inacreditável, gente. Os caras têm quase 60% de aproveitamento, quinto colocado, 28 pontos, 7 vitórias, só 2 derrotas no campeonato, um saldo de 11. O Mirassol fez 27 gols. 27 gols. É o terceiro melhor ataque, gente. O Mirassol é o terceiro melhor ataque. Flamengo 31, Cruzeiro 30, Mirassol 27. O Mirassol fez mais gols do que o Palmeiras, do que o Bahia, do que o Bragantino, do que o Botafogo. É surreal, cara. Surreal, 27 gols. Tomou 16. A melhor defesa é do Flamengo com 7. Né? O Palmeiras tomou 14, por exemplo. O Mirassol tomou 16. Saldo de 11. Surreal. Surreal o que faz o Miras, do interior de São Paulo. Quinto colocado. Venceu o Vasco por 3-2 e com isso deixou o Vasco ainda numa situação bem difícil ali, como a gente citou. Ainda no sábado tivemos o empate do Sport com o Bahia, 0-0, e a vitória do Fluminense sobre o Grêmio por 1-0. Gol de Everaldo, que até perdeu um pênalti no segundo tempo, tem vídeo aqui no canal falando mais desse jogo. O Fluminense interrompeu uma sequência de 4 derrotas, se eu não me engano. A dupla Grenal, os gaúchos, reabilitaram o Fluminense, né? A primeira vitória depois do Mundial veio na Copa do Brasil, fora de casa, uma vantagem que o Flu tem agora para decidir contra o Inter na quarta-feira, e a primeira vitória no Brasileiro veio sobre o Grêmio. O Renato Gaúcho castigando o seu ex-clube. Com isso, o Fluminense é nono, 23 pontos, e o Grêmio 14º com 20 pontos. O Grêmio segue 5 pontos da zona do rebaixamento. O Mano Menezes está balançando, sim. O Grêmio não tem mais nenhuma outra competição, a não ser o Campeonato Brasileiro. Tem reforços que estão chegando aos pouquinhos, e agora o próximo desafio é o Sport em casa, ou seja, o Sport não ganhou de ninguém. O Grêmio precisa fazer o resultado para minimamente ficar ali na metade da tabela e tem todo um segundo turno pela frente. Agora, eu não sei se o Mano vai ter tempo, porque realmente as coletivas, a maneira como ele tem se dirigido ao time, ao elenco, isso não costuma pegar bem. Então, assim, eu já falei, como gremista, eu só questiono a cartilha, né? De ficar trocando de técnico muitas vezes. Mas tá aí o Vojvoda, acho que o Carpini estava voltando pro Juventude, né? O Carpini voltou pro Juventude. Enfim, não sei se tem muitas possibilidades, outras possibilidades. O fato é que o Mano Menezes está fazendo um trabalho ruim nesse momento. O time não evolui. Vamos pro domingo. Vamos lá. Cruzeiro deu uma reagida. Venceu o Botafogo fora de casa, 2-0. Olha, e aí voltou a quase liderança porque o Flamengo empatou
contra o Ceará fora de casa somou um pontinho, e aí os dois com 37 pontos. O Flamengo e o Cruzeiro também têm 4 vitórias, mas no saldo de gols, no critério, o Flamengo está na frente do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem a mesma pontuação do Flamengo, são as duas equipes que hoje disputam a liderança à ponta do campeonato. O Flamengo tem um jogo a menos, né? 17 jogos, o Cruzeiro já fez 18. Então tem essa vantagem aí para o rubro-negro. Eu já falo do jogo do Flamengo, mas sobre o jogo do Cruzeiro, o Matheus Pereira fez um golaço, né? O Cruzeiro foi arrasador, né? Imprimindo uma força muito grande para vencer o Botafogo, que até estava bem, né? Agora é 7º colocado, 26 pontos. Vamos lá, Flamengo. O Flamengo abriu o placar com a Arrascaeta lá no Castelão, mas depois Pedro Raul empatou no finalzinho e garantiu esse pontinho importante para o Ceará. O Ceará é 11º, tem 22. Vai se mantendo aí numa condição importante, vinha de vitória, agora empata com o Flamengo. E, cara, mesmo que você esteja jogando em casa, empatar com o Flamengo, sendo líder do campeonato, mesmo que o time o Felipe Luiz não tenha colocado todos os seus principais jogadores, né, porque tem confronto difícil contra o Atlético Mineiro no meio da semana, perdeu o primeiro jogo em casa, então é natural, mas o elenco do Flamengo, Samuel Lino foi titular, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. 1-1, Flamengo e Ceará, e o Flamengo segue na liderança do campeonato. O Palmeiras preservou jogadores lá para jogar contra o Vitória no Barradão. Difícil, campo pesado. O Vitória do Carille, eu tenho dito, vem melhorando, e me surpreendeu a maneira como o Vitória jogou. Cara, o primeiro tempo. Porque a gente olha o Vitória, Carille, pensa, pô, o Vitória vai jogar todos os jogos, ainda mais contra grandes adversários, né? O pessoal da ponta de cima da tabela vai jogar se defendendo. Não foi isso que aconteceu. O Vitória foi para cima do Palmeiras e abriu 2-0, com justiça. O Palmeiras sempre perigoso, mas o Vitória criou algumas oportunidades antes de sair o primeiro gol com o Renato Kaiser. Vai para o intervalo, 1-0, volta no segundo tempo, o Eric faz um gol inacreditável. Que golaço! Pelo lado direito, perna esquerda, a bola vai no ângulo, assim, indefensável, 2-0. E aí o Abel começa a colocar a cavalaria, né? Pelo menos o Facundo Torres, coloca alguns jogadores, mas mesmo assim, né? É um time que tinha Thales, Luigi, o Emiliano Martinez, que não é hoje o seu titular. Ele começou com o Rafael Veiga, com o Flaco Lopes, que até faz o gol de empate, né, lá no finalzinho. O Piquerez faz o 2-1 e depois, lá na reta final, nos últimos minutos, o Flaco Lopes, ainda na bola aérea, acaba empatando o jogo, garantindo esse pontinho para o Verdão. Claro que o Abel está pensando, na quarta-feira, em como reverter a vantagem que hoje é do Corinthians, num clássico, num derby, que define a permanência do time na Copa do Brasil. Depois tem Libertadores, o Palmeiras, né? O Corinthians não. Mas o Palmeiras sabe que esse jogo é fundamental e por isso preservou jogadores, ao passo que o Marcelo Lomba foi o goleiro, até o Everton ele preservou. A dupla de zaga, Mikael e Benedetti. Então, assim, muitas dificuldades, né? É um time que está rejuvenescendo, está renovando, ele está modificando, mas o time que entrou em campo realmente é um time que você tem uma dificuldade de achar conexões, né, em alguns momentos. No segundo tempo, quando o time daquele jeito, né, buscando o resultado, e aí o Vitória assim, tentando garantir a vitória, recuou um pouco, aí o Palmeiras mostrou a sua força realmente nos minutos finais. Agora, o que chamou a atenção foi a entrevista do Abel. De novo, passou uma ideia de um Abel respondão, né? Porque ele na outra ele já tinha dito que estava chateado, né, na derrota para o Corinthians por causa da arbitragem e tal, aí abandonou a coletiva. Dessa vez ele sofreu um questionamento extremamente normal, né, do tipo, como é que você está preparando o jogo e tal para quarta-feira, se fazia parte também essa escalação, né, o estilo de jogo, da preparação para o derby, e ele responde do tipo, essa preparação eu vou começar a partir de amanhã, se levanta e sai. Gente, eu não sei o que aconteceu, mas é uma sensação muito clara de que se fosse uma mera inconformidade, eu também não duvidaria, porque o Abel é meio intempestivo mesmo, assim. Mas pareceu uma clássica dor de barriga, sabe? Eu já tive que encerrar lives aqui
assodadamente, inesperadamente, por conta desse problema, né? Tô aqui, começa aquela cólica, começa a me contorcer, já vou encaminhando o final aqui e tal, começa a suar, né? Aquela suadinha aqui. Rapaziada, valeu, um abraço, a próxima e tal. Infelizmente eu tenho um banheiro aqui no meu escritório, então em 10 segundos eu tava ali. Não sei se no caso do Abel era a mesma coisa, né? E, cara, quando vem essa facada aqui na barriga, é difícil de segurar. Então, não sei, foi o que pareceu, mas também não vou ficar aqui conjecturando. Chamou a atenção, de novo, o Abel abandonando a coletiva. Mas o Palmeiras arrancou um pontinho, é terceiro colocado, tá ali se mantendo. Tem 2 jogos a menos, né? O Palmeiras tem essa vantagem, entre aspas, 33 pontos, é terceiro colocado. O Vitória... ainda está numa condição complicada, mas está fora da zona, né? 18 pontos, está 3 pontinhos da zona, 15º colocado. E vamos para o jogo derradeiro, o jogo entre Internacional e São Paulo no Beira-Rio. Esse eu vou falar um pouco mais. É o recorte do Diário de um Secador dentro do vídeo da rodada aqui. Eu estou realmente preocupado com o meu rival, né? Sem ironias. O Inter parou de jogar, cara. Parou de jogar, está vivendo uma instabilidade muito grande, a ponto de, assim como Mano Menezes no Grêmio, Roger Machado também estar sendo muito questionado no Inter. Muito questionado a ponto de balançando mesmo no cargo. O Roger renovou o seu contrato. Em algum momento, quando, sei lá, a diretoria imaginou que fosse perder o Roger para a seleção brasileira, rolou esse papo. Quando o Inter começa bem o Campeonato Brasileiro, depois de ter sido campeão gaúcho, o Inter jogava um bom futebol naquele momento, mas de repente acho até que a direção se precipitou, porque eu acho que o Roger é um baita treinador, mas ele tinha contrato já até o final do ano. Por que você precisava renovar o contrato dele até o fim de 2026? A gente sabe como é o futebol, só para gerar uma multa maior para o clube, né? Enfim, não fez muito sentido. O fato é que ele está pendurado agora. E, cara, na Berlinda por conta dessa classificação na Copa do Brasil, sendo que ele perdeu o primeiro jogo em casa para o Fluminense por 2-1, vai precisar reverter no Rio de Janeiro. Depois ele tem o Bragantino fora, que perdeu para o Atlético Mineiro, que até é o jogo que eu acabei esquecendo de citar, né? Mas o Galo venceu o Bragantino. O Bragantino perdeu 2 jogadores machucados, o Sacha expulso no primeiro tempo. Chegou a empatar o jogo, mas o Galo venceu 2-1. O Galo é o 10º, 23 pontos. Boa recuperada do Galo também, né? Voltou a vencer. Né, depois de 4 jogos, eu acho. 3 derrotas, na verdade. Depois de 3 derrotas seguidas. E o Bragantino, cara, acho que a 5ª derrota seguida, né? Contando com a Copa do Brasil, meu Deus do céu. O Bragantino tá numa fase, mesmo assim tá no G6. Pela gordura que criou, chegou a disputar a liderança em algum momento, tem 27 pontos. Mas... falando sobre o Inter, que vai ter esse Bragantino fora, depois tem os confrontos contra o Flamengo pela Libertadores. E aí tá gerando um debate lá do tipo assim, mesmo que ele caia pro Fluminense, tire ele agora antes dos jogos contra o Flamengo, mas aí traz quem? Às vésperas de 2 decisões, ou mantém até as partidas diante do Flamengo e depois vê o que acontece. Tem gente que garante que se ele não passar pelo Fluminense, inevitavelmente ele será demitido. O fato é que hoje ele tentou um sistema de 3 zagueiros para espelhar o São Paulo do Crespo, com o Cleiton Sampaio, o Juninho e o Gabriel Mercado. O Mercado fez um baita jogo, nem parece que lesionou, né? É um senhor zagueiro, o Gabriel Mercado. Apita o jogo, reclama com o juiz, é aguerrido, mas foi das poucas coisas boas que o Inter apresentou. O Carboneiro, quando entrou, melhorou o time. O Tabata no primeiro tempo muito perdido ali, né, na meia armação do time. No segundo tempo acho que até melhora um pouquinho. O Alan Rodrigues, que foi o contratado para ser o segundo volante, o camisa 8, né, o meio campista, chegando, se ambientando, mas dá para ver que é bom jogador. Mas é um time assim hoje completamente diferente, né, descaracterizado. Muito diferente do que o Roger costuma atuar, mas também não estava dando certo com o Thiago Maia, com o Bruno Henrique, né, daquele modelo com linha de 4, até porque ele tentou liberar os laterais, né? O Alan Benítez até perdeu um gol na cara do Rafael. O Rafael fez uma defesaça, e o Bernabei não foi o jogador que a gente imaginou que ele fosse ser ofensivamente, né? Tem uma finalização até, bola passa por cima, mas a ideia era essa, de você ter Valência e Borré. Realmente é muito pouco o que esses dois estão produzindo para custarem 4 milhões de reais por mês. É muito pouco.
É muito pouco. O melhor jogador do time ainda é o Carboneiro. E o Borré e o Valência não fizeram por merecer. O Borré acho que até faz um gol que foi mal anulado. Na verdade, ele não foi nem anulado porque o juiz apita antes numa cagada, né? Porque aí não tem como ter revisão do VAR. Ele vê uma falta que acho que não existiu e na sequência o Borré faz o gol. E aí não tem como voltar atrás porque ele já tinha apitado. Cagada, né? E aí depois tem um pênalti, em que eu acho que foi pênalti até, mesmo que o Pablo Maia recolha a perna e o Carboneiro dá uma valorizada ali, acho que tem um... Na velocidade do jogo ali, o Pablo Maia deu um carrinho, né, que pega o Carboneiro e o Inter desconta com o Tabata. Mas até aí tá 2-0. E aí eu preciso falar do São Paulo. Do São Paulo do Crespo, que, cara, é surreal a mudança do São Paulo, do Zubeldia pro Crespo. 3 zagueiros, time muito bem estruturado. O Arboleda fez um jogo absurdo. Ele defendeu, ele marcou, ele atacou, ele... Cara, o Arboleda tava endiabrado hoje. Fez um jogo enorme, enorme. O Ferrarese muito bem pelo lado direito. O Alan Franco, então... o Sabino se firmando cada vez mais por ali. Aí você tem o Enzo Dias, que... ora ele, ora o Wendel, né? O Wendel machucou, voltou o Enzo, deu até assistência pro gol do Arboleda. Na direita, o Cédric, que, ok, talvez destoe um pouquinho mais em relação aos outros, mas também não compromete. E aí, no meio de campo, o Alisson, o Bobadilha e o Marcos Antônio. Esses 3 estão jogando demais, é um time muito equilibrado. Eles estão ditando o ritmo ali no meio. O Bobadilha, cara, e fez um golaço ainda no segundo tempo, muito por conta da fragilidade defensiva do Inter, também muito permissiva dentro da área, todo mundo livre ali dentro da área para fazer o que quiser. E aí o Luciano, jogando como segundo atacante, bico de área, na dele, gostosinho, sabe? Livre, podendo ditar o ritmo do ataque, o André Silva no ataque. É um São Paulo muito coeso, cara. Muito equilibrado, muito ajustado, muito conectado. E assim, tá construindo seus resultados. 5ª vitória seguida, gente. É uma mudança. E o Crespo lá. Terninho, beira do campo, sem fazer alarde, sem chutar garrafinha, sem chutar microfone, sem xingar todo mundo, sem dar piti, sem tomar cartão, sem ser expulso. Tá lá, fazendo a dele. E o time acumulando vitórias. Abriu 2-0 e aí tomou aquele gol no final ali, mas não foi suficiente. O Inter jogou muito mal, mais uma vez. Enquanto que o Roger balança, o Crespo exaltado. Mas depois de uma troca também no comando técnico, né? Saiu o Zubeldia, chegou o Crespo e o Crespo tá dando conta do recado. É isso, senhores. O Inter é 13º, 21 pontos ganhos. Tem um jogo a menos ainda, mas tá 6 pontinhos da zona, tá? O São Paulo escalou a tabela, né? 8º colocado, chegou a ficar perto da zona, mas agora é 8º com 25 pontos e vive uma fase espetacular realmente. Tem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, fora de casa no meio da semana, e a possibilidade aí de avançar, tem uma vantagem. O Inter, por outro lado, não, né? Perdeu em casa, vai ter que tentar reverter no Rio. E se não reverter, pode até ter mudança no comando técnico. Vamos aguardar porque a semana é longa e tem muita coisa para acontecer. Comenta aqui quais os destaques dessa rodada para você. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!